Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS. Hoje vamos falar sobre imersão, sobre aquilo que vivemos no último Imersão SVS. Foi algo poderoso, vamos bater um papo sobre isso. Fica conosco até o final e não esquece, hein? Inscreva-se no nosso canal e se você ainda não nos segue nas plataformas de podcast, aperta no seguir aí e depois você compartilha com o máximo de pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto. Estou aqui hoje com a... Pode se apresentar. Você é bem-vindo. Primeira vez, né? Primeira vez. Sabe como funciona? Não, por favor. Primeiro, mas se apresenta, por favor, pra nossa audiência, Karen. Prazer, eu sou a Karen. Tudo que é isso que vocês precisam saber é tudo isso. Karen, minha esposa, pra quem não sabe. É verdade. Karen Se apresenta completa aí. Karen do Pacheco. É, mãe da A mãe da Betina. Betina, doninha da Ohana. É, isso aí. Pastora Vitória. Eu já apareço bastante Já é por da aqui, casa. né? Sou a Vitória. E Isso o aí. Guilherme. Eu sou o guia, não apareço tanto, mas toda vez que aparece alguém eu tô atrás. Mas você tá em todos. Você não aparece tanto, mas você tá em todos, né? Verdade. Gente, nós vamos falar hoje sobre o Imersão, né? O Imersão SVS, uma programação que a gente promove. É algo que é muito intencional em ter uma experiência única, em a pessoa ela ter, de fato, uma experiência com Deus, algo único. E eu quero hoje falar, nós passamos o último final de semana, nós tivemos o Imersão, e foi algo muito forte, né? Nós vivemos experiências fantásticas, escutamos testemunhos fantásticos. E eu gostaria que a gente batesse um papo hoje. Vamos falar um pouco sobre isso. O que é o Imersão para vocês? Vamos começar com essa pergunta. O que é o Imersão para vocês? Eu acho que é o surreal, né? É aquilo que, por muitas vezes, a gente achou que era limitado a algumas situações, mas que quando a gente vai lá, a gente imerge de uma forma onde a gente traz o sobrenatural para nossa casa a partir de um start que a gente tem num lugar, né? Eu acho que desde o primeiro Imersão, eu lembro de algo que eu falo muito, né? As pessoas falam, né? Sempre existe algo novo. E eu e a Karen agora, antes de nós começarmos aqui, nós estávamos falando, e todo Imersão, ele tem algo novo, né? Então eu acredito muito que pra mim o Imersão, ele é uma ativação diferente toda vez para você viver algo novo, é uma nova estação que você começa na sua vida depois que você sai do Imersão. Uau. Vem a palavra expectativa, né? Porque no Imersão a única e a principal expectativa é que o Espírito Santo esteja presente, né? Não é a banda, não é o pastor que vai vir de fora, não é o lugar, mas é que o Espírito Santo se faça presente independente do que tiver ali, né? A gente é muito intencional vem, né? nisso, né? A gente é muito intencional nesse sentido, né? Então, o Imersão, se eu poderia falar, né? O que é o Imersão para mim é algo que há uma intencionalidade em dar uma liberdade ao Espírito Santo. Sabe, eu acho que por muito tempo se criou, vou dar uma liberdade ao Espírito Santo lá naquela vigília ou naquele culto específico. Então, por que não ter uma programação onde do começo ao final você tem uma expectativa, igual aquilo que o Gui falou, naquilo que Deus pode fazer? Por que não criar isso, né? Por que não criar? E o que vocês acharam nesse último? O que foi, assim, algo... Só para complementar isso que você estava falando antes, eu acho que essa expectativa, ela vem com uma somatória de ativação, né? Porque raramente a gente permanece da mesma forma depois que a gente imerge na presença de Deus, né? Mas já falando agora sobre o último Imersão, a gente tava conversando, né, Vi, que foi uma somatória de coisas que se complementaram do começo ao fim. E como sempre, o Espírito Santo ele se fez tão presente a ponto de olhar para nós e nos chamar para poder fazer parte de tudo aquilo que ele estava fazendo naquele lugar, né? E poder viver o Imersão já é incrível, mas poder viver trabalhando a imersão é surreal. É você se sentir válida, você se sentir como se o Espírito Santo olhasse pra você e dissesse, eu posso contar com você. E aí, a partir do momento que a gente termina isso, que todas as pessoas terminam, indiferente como participantes ou como trabalhadores, operários da imersão, todos nós somos convocados, né? Existe uma convocação final para que a gente dê continuidade àquilo que a gente começou lá, né?
Eu tava lembrando agora que eu recebi algumas meninas lá em casa, que elas vieram, né, de Itajaí. E a primeira coisa que elas me perguntaram, elas chegaram lá em casa, a gente sentou pra tomar café, elas me perguntaram, tá, me explica o que é o imersão, porque ninguém até agora conseguiu explicar pra gente o que é o imersão. Aí na hora eu lembro que eu fiquei uns segundos pensando, eu falei, não tem como explicar, o imersão ele é inexplicável, eu não consigo encontrar palavras do que a gente vive lá. E aí é algo muito interessante, porque no final, no domingo, no sábado à noite, quando a gente chegou em casa, elas falaram, faz todo sentido, porque eu também não consigo explicar o que é o imersão. Então eu acho que não tem como a gente colocar em palavras. Se eu for pegar o primeiro imersão ou a última imersão que a gente viveu, eu não consigo colocar em palavras. É o sobrenatural, é algo que você que transcende. Você precisa. O que é imersão? Você precisa viver. Você precisa viver o imersão pra saber o que realmente é. É o que eu disse pro Júnior Alves, ele me perguntou, tá, ele se ofereceu, né? Ele chamou, se ofereceu, eu posso estar, na data vai estar livre e tal. Daí ele veio me perguntar, tá, mas o que é o imersão? Tu nunca foi? Daí ele disse, então não posso explicar. É proibido. Porque não tem como explicar. Depois que você estiver lá, você também não vai saber explicar, mas você vai saber o que é. E é algo incrível como começa em nós, né? Começa em nós a expectativa. Digo que eu já estou com expectativa. Em janeiro nós vamos ter o próximo. Eu já estou com expectativa. O coração ele já está queimando para aquilo que vai acontecer, sabe? Recentemente eu estava fazendo uma live e a pessoa me perguntou, pastor, quanto tempo antes começa a preparação da imersão? Eu falei, olha, acabou de terminar, nós acabamos de começar a preparação. É verdade. Porque é algo que não tem. Eu tava conversando agora, nós estávamos falando sobre isso, eu tava tentando explicar. Eu falei, cara, esse teve algo diferente. Eu não consigo explicar, mas ele teve algo diferente. As pessoas viveram algo diferente. Eu não sei, a Karen comentou algo sobre maturidade, né? Eu acho que as pessoas, elas estão... Deus, ele tava liberando algo novo, porque as pessoas estão mais maduras, né? No primeiro imersão era algo, literalmente, que nós não sabíamos o que ia acontecer. Foi tacar o dedo na tomada e tomar aquele susto lá. E assim foi indo. Então teve o outro. E agora parece que já é uma coisa mais sólida, né? A Karen comentou isso e pra mim faz sentido. Não assusta tanto. No primeiro a gente ficou assustado. O Gui não tava no primeiro. No primeiro ele ficou assustado. Falei assim, cara, a gente chegou no domingo assim, olhando pra cara do outro e falou, cara, o que aconteceu? A gente saiu de lá se batendo. Foi assim, foram experiências que a gente viveu no primeiro que você estava acostumado a ler em livros. Que você estava acostumado a ver pessoas pregarem e falarem. Falar sobre a Rua Azusa. Uns negócios assim. E Deus foi lá e pá! E o mais legal de tudo é que não é só no ambiente onde está acontecendo a imersão, mas é no estacionamento, Deus já fez, é na entrada, Deus já fez, é olhando uma foto, Deus já fez, é tão completo que o Espírito Santo faz que realmente não tem eu vou dizer, não, você vai lá e é parecido com um encontro com Deus. Não é parecido. É parecido com uma conferência. Não é parecido. É o imersão. É só isso que define, entende? E não tem como não ser o Espírito Santo, porque com todas essas confirmações, né? Com todos esses testemunhos, tu teria capacidade? O Lucas, a Karen teria? Não, nenhum de nós teria capacidade. Não tem como. É só o Espírito Santo. Se não fosse ele, não seria isso. Sabe, algo que me marcou e vem bem de encontro àquilo que você falou agora, é que eu tenho uma preocupação, eu sempre digo isso, e não é demagogo em falar, não sou demagogo em falar nesse sentido, não quero agradar falar nesse sentido, mas eu, como alguém estando à frente de algo, a minha preocupação, quando eu falo em imersão, é que de fato tenha a presença de Deus palpável. Palpável. Eu tenho essa preocupação, tem que ser um negócio denso. Eu tenho isso. Porque eu sei que esse é o propósito do imersão, tá entendendo? Não é a palavra. E eu acho tão lindo que quando as pessoas saem de lá no outro dia, e nesses dias que nós estamos vivendo pós-imersão, e as pessoas falam, nossa, Lucas, olha, eu fui impactado por aquele tempo que eu passei lá, e não falam especificamente, foi a tua pregação, ou foi A de B, ou de X, ou foi de ciclano, ou de fulana, não, foi o todo completando aquilo que a pessoa precisava escutar, sabe? Aquilo que Deus queria ministrar ao coração dela. E eu fico com essa preocupação de ter, de fato, a presença de Deus densa. E quando a gente fala num número grande, o último nós estávamos em mais de 400 pessoas, fora a equipe de apoio.
que com a equipe de apoio nós chegamos próximos aí dos 500, essa é bem a verdade. E eu tenho a preocupação, porque uma coisa é você conduzir 30 pessoas, uma coisa é você conduzir 60, outra coisa é você conduzir 500. E sabe? fazer com que todas tenham uma experiência incrível. E quando eu digo assim, conduzir, é conduzir a ter uma expectativa, a abrir o coração para aquilo que Deus vai fazer. Tá entendendo? Então quando eu chego lá e eu vejo aquele negócio no sábado à tarde, que parecia um estádio, eu falei, meu Deus, isso aqui não é um avivamento, eu não sei o que é. Falei, se isso aqui não é algo de Deus, eu não sei o que é. Eu tive essa percepção, sabe? Você vê que da fileira lá de trás, a fileira lá na frente, todo mundo estava sedento por aquilo que Deus estava fazendo. Sabe que algo que agora a gente tava comentando e eu lembrei é que uma coisa que eu tive a impressão nesse último, e uma coisa que Deus me confirmou muito, é o fato de que as pessoas, elas vão pro imersão entendendo que Deus, ele é um Deus pessoal e que você não precisa de ninguém para que ele faça algo na sua vida. Porque ninguém precisa... A gente tem experiências no imersão de que ninguém precisa ir orar para você para que você receba algo novo. Ninguém precisa pregar para que você receba algo novo. Ninguém precisa... Não, as pessoas tinham experiência no estacionamento, na fila do corredor de fogo. Ninguém passou antes de passar no corredor. A pessoa tava tendo experiência. Uau. Então, assim... Não é o corredor, não é o corredor. E assim, eu acho que o imersão, ele vem para realmente confirmar para as pessoas que, cara, você pode viver uma imersão dentro do seu quarto. Uau. Você pode viver uma imersão na sua semana. Todo dia. Todo dia, porque o imersão não é sobre as pessoas que estão organizando. O imersão é sobre a presença de Deus, que ele é um Deus pessoal e ele quer fazer isso na sua vida. Então eu acho que isso é o incrível, né? De a pessoa sair de lá entendendo, não, eu posso viver isso todos os dias. Eu não precisei de ninguém, né? O véu se rasgou, eu tenho acesso direto à fonte. Então por que eu não preciso de uma pessoa, Ser né? ousado nisso. É. O trabalho do pastor, da equipe e de tudo, e da estrutura e de toda a tecnologia é facilitar isso, claro, né? Mas você não precisa da estrutura, do pastor, da tecnologia e de tudo para que você chegue na presença de Deus. E o mais legal disso é... O Lucas postou uma foto esses dias da Betina erguendo o calçadinho, né? E ele falou que o exemplo, ele arrasta, né? E o mais legal de começar em nós é porque não tem... Se uma pessoa ela chega lá sem ter uma expectativa, mas ela já vê Deus fazendo em nós, ela fala assim, cara, se esses loucos estão trabalhando, então desse jeito... Tu sabe que... Quem sou eu? Tu sabe que uma pessoa, eu acho que foi na quinta-feira, eu vi que subiu uma notificação nos meus stories, no meu Instagram, e a pessoa ela tinha me marcado e ela tinha feito uma postagem assim, vendo ingresso pro imersão e pra conferência Conquiste, porque ela tinha comprado na época que ganhava os dois e tal. Aí eu falei, ué, o que Deus será, sabe? E se tem algo que eu fico triste em saber que a pessoa comprou e não vai, sabe? Eu fico triste nisso, porque, cara, não é pelo valor, porque ela já pagou. Entendeu? Já pagou. Mas por ela não tá se dando o investimento do tempo em participar. Agora, eu vi aquela postagem e eu falei, cara, eu vou chamar ela. Chamei, eu falei, ué, o que deu? Aí ela falou assim, não quero ir, pastor, tô sem vontade de ir e tal. E eu falei, olha, posso te dar um conselho? Falei, olha, mesmo sem nenhuma expectativa, mesmo sem nenhuma vontade, mesmo sem nada, vá. Ela falou, tá bom. Na hora ela apagou a postagem, os stories, e agora, antes de entrar no ar, eu olhei ali, ela tinha postado, até tinha me marcado a foto do meu livro com louvor, sabe, algo fantástico, porque, gente, não trata-se apenas de você querer, mas o fato de você estar em um ambiente com pessoas com fome e sede da presença de Deus, você é contagiado. Você sabe, você entra numa atmosfera que não é porque você orou, entendeu? Não é porque você orou, não é porque você jejuou, não é porque você pagou o preço, não. E também não é porque os outros fizeram isso, mas é porque ali, se tiver um com fome, um com sede da presença de Deus, Deus vai descer. E quem tá em volta vai ser impactado. E o maior que eu vejo do imersão não é sim o que acontece lá, mas é o pós-imersão. É o que isso fomenta na vida de cada um.
né? É o buscar, é o entender o Espírito Santo, é o conhecer, é saber que você não precisa de um pastor, de um coisa para ter acesso ao Espírito Santo. Sim. Você pode ter isso todo dia, né? Você não precisa de terceiro, né? Você tem Terceirizar, acesso, né? você tem acesso ao Espírito Santo. Então, eu acho que esse legado que fica, né? Que só vai aumentando, né? Não diminui. Ele não vai assim. Depois da imersão a gente vai assim, né? Vai crescendo. Então, eu acho que isso é o maior legado que fica da imersão, assim. E o tanto de gente que teve a vida transformada, né? A partir do momento que se permitiu imergir. Porque, na verdade, o que a gente entra lá e a única coisa que a gente precisa é permitir, né? Permitir que o Espírito Santo venha, que ele transforme, que ele faça morada. É um testemunho dessa imersão que, na verdade, foi até engraçado. A pessoa chegou pra mim e ela falou assim, cara, eu vou ter que sair do meu emprego. Nossa. Daí eu olhei pra ela e falei assim, por quê? Ela falou assim, porque não é isso que Deus tem pra mim. Meu Deus. E se eu não der esse passo hoje, por mais que pra mim não faça sentido, se eu não der esse passo, eu não vou continuar vivendo essa atmosfera. Daí eu falei assim, nossa, é tão impactante que a gente vive lá que a gente fica constrangido se a gente não mudar. A gente precisa ter uma reação quanto àquilo, né? É que eu acho que as pessoas... A gente vive a vida, ela tão normal, né? Você vive a vida tão normal. Os primeiros imersões, nós colocávamos o pré-requisito a pessoa ser batizada. Entendendo aquilo que acontece, a nossa intencionalidade, entendendo que às vezes a pessoa não teria uma maturidade, né? Pra ver. Hoje nós liberamos para que a pessoa que não seja batizada, ela pode ir e tal, enfim, não tem problema, não tem problema nenhum quanto a isso. Até hoje também não tivemos nenhum problema. Mas voltando naquele sentido que a Karen estava falando, porque a pessoa, ela entender que ela pode mergulhar numa água mais profunda, que ela pode ir um lugar mais fundo, e depois que ela vai no lugar mais fundo e ela percebe que esse lugar é melhor do que o lugar que ela estava, gente, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu tenho coisas que eu evito comprar. Eu sou louco por chocolate, eu sou louco por doce. Vocês sabem disso, né? Vocês que a gente tem relacionamento, eu sou maluco por doce. Às vezes eu olho um chocolate, uns negócios bons, eu não compro. Sabe por que eu não compro? Porque eu sei que é bom. E eu sei que eu vou gostar, só que aquele negócio é 10 vezes mais caro e eu vou me lascar depois. Porque o mais barato eu vou achar ruim. Então, nesse sentido que a partir do momento que a pessoa tacou dentro da tomada, ela viu que Deus tem... Cara, Deus tem algo a mais do que simplesmente ela viver naquele mundinho de Bob, viver naquela normalidade, viver naquele simplesmente, eu vou lá, ai que legal, não gostei da palavra, fiquei arrepiado, não fiquei arrepiado. Sabe, sair desse negócio, mas ela falou, opa, peraí, Deus, cara, Deus é real. Deus é real, eu já vi. Eu já provei, Deus é real. Eu quero ter isso comigo, sabe? Esse senso de empoderamento, de você entender que o Espírito Santo é real na sua vida. Verdade. Mas eu agora tava lembrando de uma coisa que você vê... Eu cheguei lá, nós estávamos lá, as pessoas começaram a chegar, e aí você vê umas pessoas totalmente improváveis de estar lá, né? Você pensa, meu Deus. Meu Deus. E aí hoje mesmo tinha uma dessas pessoas que era totalmente improvável. Eu vi ela falou, eu preciso te contar, eu tive uma experiência. E eu pensei, uau. É isso aí. Tive mesmo medo disso. Porque eu acho que assim, ó, Deus ele vem de uma forma e a pessoa, ela se permite, ela acaba vendo, né, os outros provando de algo e automaticamente eu não conheço uma pessoa que foi no imersão até hoje e não saiu de lá com algo diferente. Eu não conheço uma pessoa. Então, todas as vezes você conversa com alguém e ela fala, não, eu recebi algo novo de Deus. Não, Deus me curou disso. Deus transformou minha vida. Deus me levou para aquele lugar. Então, realmente, é algo que faz com que a pessoa ela seja chacoalhada e não simplesmente fique dentro de imersão, mas é o depois dele. Sim. É a atitude que a pessoa toma, né? Não, eu saí de lá e eu preciso sair do meu emprego. Não, eu saí de lá e eu preciso fazer alguma coisa. Bem isso. Como tudo no imersão é intenso, né? Tudo muito intenso. As minhas panturrilhas só que isso gera depois uma constância. Sim. O objetivo dessa intensidade lá é gerar uma constância depois, né? E pegando aqui, é meio poético, hoje a gente tá num dia meio poético, né? A intensidade que você tem em um dia e meio, se assim eu posso dizer, que é até menos de um dia e meio, é para te colocar em uma linha
de você ser alguém constante depois. Mas só fazer uma observação. Não parece jamais que é um dia e meio, né? Parece uns 10. No mínimo uns 6 dias lá dentro. Cara, o negócio é Eu já ia louco. dizer que parece só 15 minutos. Boa. Já E acaba esse, mais. e esse passou muito rápido. Muito rápido, é verdade. Eu achei O que cansaço é de uns 10 dias, mas quando acaba parece que foi uma semana, né? É verdade. Mas foi muito rápido. Foi Bom, muito e legal. qual foi uma situação que chamou a atenção de vocês? Ah, sem dúvida pra mim, da senhorinha. Nossa, Nossa, eu achei muito Verdade. massa. Da senhorinha foi conta aí, assim, pro surreal. pessoal que tá assistindo. A gente não tem um limitante de idade, né? Se você sabe falar, pode ter essa experiência. Não, e também que não sabe, a Betina foi com 1 mês, né? Não, Não, com... Um ano. Um ano. ela tinha feito um ano. Vai. Pertinho o negócio aqui. Mas tem o entendimento de que a gente, na hora do corredor de fogo, eu me agarrei na senhorinha porque ela tava com medo dela cair, né? Uma senhora mesmo. E aí depois ela saiu do corredor e ela ficou doidona, a senhorinha. Usufruindo da presença de Deus naquele lugar. E no final, ela encontrou o Lucas e ela falou assim: nossa, pastor, eu tô saindo daqui avivada. O Gui pelo tava Espírito comigo. Santo." Tava junto. E tava com... Hoje. E aí eles pediram pra ela, desculpa a indecência, mas quantos anos a senhora tem? Ela falou, tenho 76 anos e tô saindo daqui avivada. Eu Uau. falei, nossa, cara. A hora que ela saiu do corredor, eu vi ela passando no corredor, gritava um fogo pegando, né? E daí você vê aquela senhorinha, cara, todo mundo já parou. todo mundo já, opa, peraí, aqui é diferente, né? Todo mundo Tem aplaudindo, né? sensibilidade diferente, tal, vamos cuidar dela, passou devagarinho e tal. Cara, quando ela saiu, eu tava com a câmera na mão, só olhando. Eu pensei, cara, meio indelicado também eu filmar a senhora, né, Sim. e tal. Cara, e ela começou a se contorcer e ela se abaixou e ela caiu no chão. E os meus, eu não posso ficar sem registrar isso. Eu vou usar depois, eu não sei. Mas eu vou registrar isso. Lindo, cara, Cara, lindo e isso, é emocionante, cara. É lindo. É lindo. impactante. Da mesma forma você vê pré-adolescentes. Nossa. Tinha uma menina ali que um dos momentos a gente foi orar por ela. Era pra orar, eu acho que foi até na sessão do batismo do Espírito Santo. E eu coloquei a mão na cabeça dela assim, cara, eu comecei a chorar assim, sabe? Porque eu senti um amor, uma pureza. Quando eu falo, a minha voz embarga aqui agora. Porque eu lembro como se fosse agora. Eu coloquei a mão na cabeça dela e eu senti uma pureza, assim, sabe? Deus falou comigo, assim, algo tão poderoso. Eu falei, cara, a vontade não era nem orar pela vida dela, era só de eu ser ministrado por ela, sabe? Então, a diferença de idades, assim, não tem idade. Imersão não tem idade. E olha, uma coisa interessante, que Deus, ele ministra, dentro de imersão, Deus, ele ministra sem as pessoas falarem. Tipo, o Lucas foi ministrado por uma pessoa que nem sabe, que foi usada Não, pra que tava Deus pano fechado lá, nem sabe que eu coloquei a mão na cabeça dela. E uma coisa que me impactou muito, em todos os outros, eu ouvi muito testemunho de pessoas, assim, de sensibilidade do espírito mesmo, sabe? Eu tava contando um testemunho agora pra Karen, mas eu ouvi muito testemunho mesmo, assim, de realmente resposta, sabe? Eu pedi isso pra Deus, segundos depois alguém veio e me deu isso, sabe? Então eu ouvi muito isso, muito mesmo. E isso é uma forma, cara, é a sensibilidade de espírito e aquilo que Deus tá falando, confirmando, né? Ele não precisava, mas ele tem um amor tão grande que ele vem e nos confirma, né? Você sabe que teve um outro testemunho muito legal. Tem um momento que a gente faz onde ninguém ora por ninguém, basicamente isso. E aí ela tava lá orando e o Espírito Santo tava consumindo a vida dela naquele momento. Foi essas as palavras que ela falou e ela falou que ela tava se sentindo mole. Só que com ela orando e ao mesmo tempo ela não conseguia falar aquilo. Mas ao mesmo tempo ela ficava pensando, eu não posso cair porque eu vou me esborrachar no chão, não tem ninguém pra me segurar agora. E aí nisso ela sentiu uma mão nas costas dela. E quando ela sentiu essa mão, ela caiu, mas se esborrachou no chão daí, né? Não, e aí ela alguém falou, segurou. Alguém segurou, mas ela... Não, ninguém segurou ela. Ela caiu mesmo. E aí ela falou assim, nossa, mas eu caí como se alguém tivesse me pegado no colo e me colocasse no chão, sabe? E aí ela pediu pra uma pessoa que tava do lado dela e ela falou assim, quem foi? Quem foi que me segurou? E a pessoa falou assim, não tinha ninguém do teu lado. Não tinha ninguém do teu lado. E ela falou que isso foi o mais surreal, porque foi a confirmação da oração que ela tava tendo com Deus, sabe? Que muitas vezes ela caminha só, ela
se vê caminhando sozinha, mas ela tem dificuldade de entender que ela nunca está sozinha. E aquilo que aconteceu ali foi ela entendendo que, cara, ela pode continuar andando. Mesmo sem ninguém do lado dela, sabe? Porque ela foi embora, enfim. Uau. Mas muito massa. O que mais me impactou, eu falei até no outro podcast, que foi aquele momento no sábado à noite. Que O pré. foi o pré, antes do pessoal entrar. Que eu acho que até atrasou a entrada. Porque o Dinho contou que ele foi lá na porta, tá lá dentro, o fogo tava comendo lá dentro, tava muito, muito, muito bom, presença do Espírito Santo. E o Dinho foi lá na porta e daí perguntaram, não vai abrir? Não podemos entrar? Disse, não, só que lá dentro tava, a atmosfera tava lá em cima. Começa sabe? em nós. Começa em nós, e é isso, o que as pessoas que participam da imersão vivem é o que acontece com quem trabalha. É só o resultado, Esses momentos nossos são muito fortes. Todos, né? É Acho muito que não bom. tem como escolher um, né? É muito bom porque eu acho muita hipocrisia eu querer fazer algo que eu não vivo. Ainda mais quando eu falo em algo de Deus, sabe? Eu acho muito hipocrisia nesse sentido. Então, tudo que você vê eu fazer, tudo que vocês veem eu fazer ou indicar, é porque eu estou fazendo. É porque me ajudou. Por isso que eu indico, por isso que eu faço. Comecei a gravar podcast a partir do momento que eu comecei a usufruir de podcasts. Até o momento que eu não usufruía, eu não gravava. Porque a hipocrisia é minha, entende? Vou oferecer algo que, cara, eu não me alimento, eu não acredito na ferramenta. Eu comecei a gravar vídeos a partir do momento que eu comecei a me alimentar de vídeo. Então eu comecei a gravar mais vídeos. Então, o imersão é da mesma forma. Começa em nós. Sabe? Exato. Começa em nós, tem que começar em nós. E a gente é intencional nesse sentido. Tem que começar em nós. Os mais famintos, os mais sedentos, tem que ser a gente. Tem que ser a gente, exatamente. Agora, algo que me marcou muito nesse é a questão de uma proporção, de uma homogeneidade no Deus, da cadeira lá de trás, da cadeira ali na frente, do meio, da pessoa mais nova, da pessoa mais velha, sabe? É saber que todo mundo que tava ali foi ministrado por Deus, sabe? Tava na vibe. E a gente... porque eu não caí, mas não significa que você não caiu, não tem nada, não tem a ver o teu nível de presença e de relacionamento com Deus, você caiu ou não tem nada a ver. Eu na vida, eu acho que eu caí 2 vezes no máximo, e vou dizer, vivo coisas extraordinárias da parte de Deus quase que toda semana. Até porque Deus é um Deus pessoal, né? Não um padrão. Então, se você cai, se você não cai, não quer dizer que Deus falou mais com o que caiu do que com o que não caiu. Exato. A evidência de ter recebido o Espírito Santo não é cair, pular, chorar, né? É uma vida transformada. É o que o caráter que faz, de Cristo. né? É o caráter de Cristo, né? Não é... Isso são coisas que acontecem no meio do caminho. Uma pessoa de um jeito, outra pessoa do outro, mais alegre, reações, mais né? intimista. São reações, né? Mas a evidência de que você recebeu o Espírito Santo é a mudança de mente, né? É a metanoia. É a metanoia. Transição, né? Transformação. Gente, o papo foi muito bom. Eu creio que de alguma forma a gente conseguiu passar mesmo que um pouquinho aqui, bem pouquinho aquilo que nós vivemos no último imersão. Mas já quero falar para você que está nos assistindo, nos escutando, que em janeiro a gente vai ter o próximo imersão. E sabe, essa data em janeiro, ela é bem proposital, para que você comece o ano já pegando fogo, o ano você já ir pra cima com os 2 pés. Esse ano a gente fez em janeiro também, foi poderoso, foi muito bom, muito bom. Nos próximos dias a gente vai lançar aí a pré-venda, vai lançar as inscrições, a abertura das inscrições. E vou dizer, corra, porque toda imersão esgotou há mais de um mês da programação. Toda imersão esgotou sempre, faltando mais de um mês para a programação. Então você não pode ficar de fora. Amém? Amém. Como que o pessoal acha você, Dona Karen Priscila Mate, nas redes sociais? @Karen Mate, com 2 T's, SVS. O meu é @Vitória SVS. E o senhor? É @Conrado Gui sem o SBS. Vamos ter que conversar sobre isso. Queridos,
Que Deus abençoe sua vida. Se de alguma forma você foi ministrado, ministrada por aquilo que a gente falou aqui, primeiro, não fica de fora do próximo, tá bom? Segundo, compartilha com aquela pessoa que ficou fora, que perdeu. Você fala assim, ó, aqui eles tentaram explicar um pouco, mas nem se compara. E terceira coisa, se inscreve no canal, nos siga nas plataformas de podcast e deixa o joinha também, que o joinha ajuda aqui no YouTube. Que Deus te abençoe.